sei se eu vou ter palavras suficientes para definir o quão absurdo e o quão bizarra é a história do nosso livro dessa semana. Até porque não é uma história fictícia, é uma história real. Então isso torna as coisas ainda muito mais bizarras e muito mais absurdas. Eu vou tentar, mas eu acho sinceramente que só você lendo esse livro, ou ouvindo o podcast, né? Não sei, pra poder você entender um pouco melhor, porque olha, a história é confusa. O livro dessa semana é O Caso Altamira, de Ivan Mizanzuki. Eu disse que era uma história estranha, tá? Vamos lá. O Ivan Mizanzuki, eu creio que todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar. Ele é um podcaster que ele ficou muito famoso aqui no Brasil, principalmente depois do podcast, livro e documentário do caso Evandro. Só que o podcast dele, Projeto Humano, já existia há bastante tempo. E há um tempo atrás ele também fez uma edição do Projeto Humanos falando sobre o caso dos meninos de Altamira, uma cidade no Pará, onde aconteceram diversos desaparecimentos e mortes de meninos, né, meninos ali entre a infância e a pré-adolescência. E esses meninos, os que foram encontrados mortos, eles foram encontrados emasculados, ou seja, sem os órgãos sexuais, sem o órgão sexual masculino, né? E essa história, ela é absurda. Eu lembro que quando saiu o Projeto Humanos, o podcast, eu comecei a ouvir e eu achei muito interessante. Mas eu tenho um probleminha com podcast, sabe? Porque eu não consigo focar assim muito em ficar ouvindo podcast, principalmente se ele for muito longo. E os podcasts do Ivan Mizanzuki é coisa assim de 2 horas no mínimo por episódio. Então eu comecei, mas aí eu parei, né? E aí, como eu soube que ele ia lançar um livro, aí quando ele lançar um livro, aí eu leio. E deu super certo. Foi a mesma coisa que aconteceu com o caso Evandro. Quando ele lançou o caso Evandro, eu ouvi o podcast, não consegui ouvir tudo, era muita informação, era muito longo, mas ele lançou o livro, eu comprei o livro, li, inclusive eu falei desse livro aqui no Bafulê Literário, no Instagram do Bafulê Literário, mas faz tanto tempo que eu não sei nem qual é a qualidade desse vídeo, enfim. E tem também o documentário da Globoplay. Então, óbvio, se o caso Evandro foi um livro, uma reportagem, né, um trabalho tão bem feito, eu imaginei o caso Altamira também vai ser. E realmente foi. Inclusive, eu acho que a história do caso Altamira é até mais bizarra do que a história do caso Evandro. Bem mais bizarra. Porque envolve uma série de fatores. Envolve fatores como descaso, negligência do governo, da polícia, muito falatório, muito fofoquinha, pânico satânico, homofobia, intolerância religiosa, enfim. Tem feiticeiro no meio, tem prostituição, tem mentira e outras coisas mais. Um prato cheio de absurdos e de close errado. E o caso Altamira, inclusive, ele tem uma conexão com o caso Evandro, porque no caso Evandro existe uma personagem que, né, uma pessoa que durante um tempo ela foi considerada uma suspeita, que é a Valentina. E a Valentina ela também vai aparecer aqui, e aqui ela vai aparecer até com bem mais intensidade do que no caso Evandro. Agora, se ela é culpada, não sou eu quem vai dizer, tá certo? Em Altamira, no Pará, no finzinho dos anos 80, começaram a acontecer muitos desaparecimentos. Eu não vou dizer que começaram, porque pelo que dá a entender aqui, sempre existiu muito desaparecimento de criança nessa região. E tipo assim, todo mundo, normal. Oi? E eis que em esses casos, né, alguns casos começaram a surgir com esses meninos que foram emasculados, inclusive houve casos de sobreviventes, e aí esses casos, né, que são extremamente cabulosos, uma coisa assim bem problemática, começaram a, né, ser investigados. E a investigação foi completamente caótica. Quando eu digo caótica, eu digo mal feita. Mal feita pra
Gente, longe de mim querer explicar pra polícia, pra justiça, quem sou eu na fila do pão? Ninguém. Eu sou só uma professora de português. Mas tem coisa aqui que grita absurdo, negligência, sabe, foi tudo muito irresponsável. A palavra é essa, irresponsável. Toda a investigação foi muito esquisita, foi muito estranha. O levantamento de provas também foi aquela coisa meio... Não tenho provas, mas tenho convicção. Muito disse-me-disse. Muitas das provas eram, porque o fulano, que é vizinho do Beltrano, que é irmão do Cicrano, disse que o fulano A e o fulano B fazem isso, isso e isso. Juro, é desse jeito, tá? E ao mesmo tempo que a gente vê que a gente está aqui falando de um Brasil que ainda era muito recente na democracia, porque a gente está aqui, fim dos anos 80, começo dos anos 90, a Constituição é de 88, né? Então, ainda tinha muita coisa, né? Muita coisa ainda estava engatinhando, muita coisa ainda não existia. Então, realmente foram casos muito problemáticos que, ao meu ver, e ao ver do Ivan Mizanzuki também, não foram investigados da maneira que deveriam. E o resultado disso foi uma série de bizarrices e absurdos. Se você pesquisar no Google, você vai descobrir que houveram pessoas acusadas e presas. Mas, será que essas pessoas acusadas e presas realmente eram os culpados? Será que essas pessoas eram culpadas ou elas foram presas com talvez nenhum fundamento? Ou talvez elas até fossem culpadas, mas será que não tinham outras pessoas envolvidas também? Eu não sei se no Google você vai achar isso, mas aqui no livro do Ivan Mizanzuki com certeza você acha. A investigação foi longa, foi estranha. O tempo todo a gente é surpreendido nesse livro porque acontece uma série de absurdos. São pessoas que dão um depoimento hoje e quando a gente precisa do depoimento delas de novo, elas sumiram. Ou então, a acusação está usando o depoimento da senhora fulano de tal. E cadê a senhora fulano de tal? Desapareceu. Porque a gente está usando aqui como prova, como evidência, o que foi dito pela Cicrana, que conhece a Beltrana, que trabalhava na casa do acusado. E cadê essa Beltrana? Nunca apareceu. Sabe? E enquanto isso, os crimes iam acontecendo. Iam acontecendo novos crimes. As pessoas envolvidas, algumas dos acusados, elas eram vistas, mal vistas pela sociedade também por diversos fatores, porque como eu falei aqui no começo, houve muita prática da homofobia, da intolerância religiosa, um clássico, tá? E também o pânico satânico, porque o pânico satânico ele ainda existia, né? Aqui no Brasil ele estava bem alto nessa época, nos Estados Unidos já tinha passado mais, mas estava bem alto. Tanto que se você conhece a história do caso Evandro, você sabe que os acusados de lá, que eram pessoas que praticavam o espiritismo, foram acusados de serem de uma seita satânica, foram presos e no fim das contas eles não eram culpados, né? Então mais uma vez a gente tem essa história de, pessoas que não são da religião cristã, ou então que tem desvios sexuais, com certeza é seita satânica. Não tem outra justificativa, é óbvio que é seita satânica. Tá bom então. E a história realmente, ela vai assim por caminhos que você nem imagina. De fato, é um livro muito interessante de ler. É um livro grande, mas é um livro muito interessante de ler, porque quando a gente pensa que as coisas estão se resolvendo, o Ivan chega e diz assim, não se resolveu não, peraí. Quando a gente pensa que, beleza, então são essas pessoas, aí o Ivan chega com uma informação que diz, talvez não sejam essas pessoas, e aí você fica... E de repente, vira um bolo, fica uma coisa totalmente sem sentido e ao mesmo tempo com tanto sentido
que eu não consegui parar de ler esse livro. É um livro realmente, repito, muito grande. Gostaria muito que tivesse um documentário dele, mas muito provavelmente não haverá um documentário. Por quê? Porque o caso aqui dos meninos de Altamira, ele envolveu muita gente importante, inclusive muita gente que está na política ou, né, que ainda é importante até hoje. Então eu acho que documentário sobre não vai rolar. Mas o podcast e o livro são muito bons. Não tem como você não ficar extremamente revoltado lendo essa história. Mas eu acho que é interessante. Porque eu acho que é sempre muito interessante a gente saber sobre os vários absurdos que acontecem no nosso país e refletir um pouco sobre. E refletir, será que se fosse hoje em dia, seria do mesmo jeito? A investigação seria da mesma forma? Olha, pânico satânico, não sei se ainda haveria. Intolerância religiosa, homofobia, eu não sei se estariam no mesmo grau. Apesar de que nós vivemos tempos difíceis e nós temos a internet hoje em dia, coisa que não tinha na época desse livro. Então, assim, eu acho que alguns desses elementos ainda existiriam, mas creio eu que a investigação fosse ser mais séria e mais responsável. Porque a investigação aqui, meu amor, isso aqui foi de dar vergonha. Vergonha, vergonha, vergonha. Não tem outra palavra pra isso. Antes da gente ir pra parte com spoilers, vou lembrar que dia de domingo sai sempre resenha nova aqui, então se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta. Tem muitas resenhas de muitos livros aqui com spoilers. E se você quiser ver também as resenhas, mas sem a parte dos spoilers, ou outros conteúdos sobre livros, sobre autores, você também pode ver o Instagram e o TikTok do Bafulê Literário, @bafulê.literário. Agora, vamos para os spoilers. Gente, eu não sei nem por onde começar a enumerar a série de problemas que aconteceram aqui. São tantos problemas que eu acho que eu não vou nem lembrar de todos. Eu vou me guiando aqui um pouco pelas marcações que eu fiz, tá? Eu fiz algumas marcações para me guiar um pouco, então vamos lá. Primeiramente, a junção desses elementos que eu falei antes, como pânico satânico, homofobia, intolerância religiosa, são muito perigosas. Porque era o seguinte: a fulano viu o Amadeu. E o Amadeu, todo mundo dizia que ele era gay. Então é óbvio que foi ele. Porque se estão arrancando as genitais de meninos, é óbvio que é um gay que está fazendo isso. Fonte: não foi preciso. Puro achismo. Porque eu ouvi dizer que aquele médico lá, né, ele não é cristão, ele é espírita. E espiritismo é a mesma coisa que candomblé, né? Então, se ele é do candomblé, então ele com certeza faz magia negra. Então é isso. Seita satânica. E pode parecer absurdo o jeito que eu tô falando aqui, mas foi mais ou menos desse jeito, gente. Foi tipo, é isso, galera. É esse aqui porque ele é espírita, ele faz macumba. É esse aqui porque ele é gay. Claramente isso daqui é coisa de gay. Óbvio. E é isso. E a Valentina também. Quando aparece o nome da Valentina, é a Valentina porque ela é líder de uma seita. Então é óbvio que é essa mulher. Só que tem tanta coisa que não faz sentido, que não se encaixa. E mesmo que fossem essas pessoas, onde estão as evidências para isso? Não existem. Não existe nenhuma prova, sabe? Nenhuma prova assim que você diga assim, realmente é isso. Não existe. Gente, eu não entendo de direito. Não sou advogada. Mas assim, pelo pouco que eu entendo da vida, eu sei que uma investigação não é desse jeito aqui. Essa investigação foi toda feita com disse-me-disse, foi toda feita com fofoca. Tem uma parte aqui, ó, essa primeira parte que eu marquei, onde o Ivan Mizanzuka, ele diz o seguinte, ó, ele fala no trecho. Por que não foram atrás de Creuza? Por que não colheram o depoimento da mãe de Edmilson? Por que nunca coletaram testemunhos de Eli e Josadark, irmãos de Edmilson? Por que não interrogaram os policiais civis que Edmilson denunciava como criminosos? Por que não foram atrás do tal Carlos, o amigo a quem Edmilson atribuía a afirmação de que
Toda vez que sumia uma criança, havia um culto na casa de um integrante da seita. Por que nunca fizeram busca e apreensão na chácara de Anísio? Por que nunca perguntaram à viúva de Antônio Paraná qual era a relação de seu falecido marido com Edmilson? Por que nunca buscaram passagens aéreas emitidas em nome de Valentina de Andrade entre os anos de 1989 e 1991, assim como Brivaldo tentou fazer em relação a Anísio quando investigou em outubro de 92? E o mais importante, o que aconteceu com o relatório da Polícia Federal? Por que não está nos autos? Por que os agentes federais só aparecem nas entrelinhas? Por que mal conseguimos ver nos autos os nomes exatos de todos aqueles que participaram da operação? Isso aqui é na página 141 e é só um trecho. É só um trecho de várias perguntas que não tiveram resposta. Depoimentos que sumiram. Investigações, coisas, detalhes que deveriam estar nos autos e não estão. Nomes de policiais que estão envolvidos, mas ao mesmo tempo não aparecem. Esse Edmilson, que é um homem que era uma espécie de informante da polícia, ele alegou um monte de coisa. E onde estão as provas em relação a isso? Ele que diz que tinha uma seita satânica e que as reuniões dessa seita, esses cultos, aconteciam na casa do Anísio, que era aquele médico espírita. E por que ninguém nunca foi na casa do Anísio? Ninguém foi na casa do Anísio pra ver, pra descrever, pra entender o que estava acontecendo lá. Ninguém foi. Onde é que estava a Creuza, essa mulher que disse que ter participado e tal? Onde ela estava? Ela sumiu. Por que envolveram o nome da Valentina? Se envolveram o nome dela, por que eles não foram atrás dessas passagens aéreas, de ter certeza de que a Valentina esteve naquela região naquela época? É um monte de pergunta que não tem resposta. As perguntas não têm resposta. E nisso, a história foi sendo montada. A história foi sendo montada, as crianças foram sumindo, e aí os suspeitos foram presos, e os suspeitos estando presos, os sequestros e assassinatos continuaram acontecendo, e a polícia pensou, é seita, tem cúmplice. E quem que tá fazendo isso? Não interessa. O pessoal já tá preso aqui, os cabeças estão presos, então pronto. Quiseram formar 7 pessoas, quiseram dizer, essa seita são 7 pessoas. Por quê? De onde saiu essa informação? Eu sei de onde é que saiu. Lá no caso Evandro, que aconteceu ali no começo dos anos 90, também tinha essa história de seita satânica que tinha que ser 7 pessoas, e lá foram presas 7 pessoas. Então aqui, a polícia também, 7 pessoas. Com certeza foram 7 pessoas, porque precisa de 7 pessoas para ter uma seita satânica. Fonte? Não sei. Filmes hollywoodianos? Foram na casa do Amadeu, que era o culpado por ser gay. Encontraram uns livros lá, uns livros que falavam de bruxaria, de coisa do demônio. Meu Deus, se encontrasse os livros que eu tenho aqui nessa estante, seria um perigo, né? Eu não posso falar sobre Amadeu, sobre Doutor Anísio, sobre todas as outras pessoas que foram culpabilizadas, porque de fato a gente não tem como saber muito sobre eles. A gente sabe o que o Ivan traz, mas o que fica muito nítido é que, se essas pessoas eram culpadas, era necessário mais provas do que apenas disse-me disse. Porque a fulaninha, chega a mulher lá e diz assim, a minha amiga trabalhou de empregada na casa do Amadeu. Eu tô falando Amadeu, mas eu nem sei se o nome dele é Amadeu mesmo. Ela entrou no trabalho de empregada na casa dele e viu ele chegando com a camisa ensanguentada. Onde está essa empregada? Ninguém nunca viu. Cadê o depoimento dela? Ou seja, se basearam no depoimento de uma pessoa que disse que outra pessoa viu. Isso é investigação de quê? De brincadeira? Porque nem série hollywoodiana... Não, gente, nem no CSI. Criminal Minds. Não, o negócio é mais sério, mais organizado. Que bagunça é essa? Daí o Ivan, ele vai trazendo uma série de elementos, tá? Vou aqui pro segundo ponto que eu marquei, é o ponto onde ele fala da Valentina. O ponto onde ele fala da Valentina. Lembramos que Valentina havia sido identificada por Edmilson Frazão numa reportagem da revista Veja de 29 de julho de 1992 sobre os casos de Guaratuba. Aí ele fala aqui sobre como a Valentina apareceu na capa dessa revista,
né, da revista Veja e tal, de como o Edmilson reconheceu essa mulher, porque o Edmilson foi uma pessoa muito importante aqui na hora de fazer denúncia. Mas o Ivan entrevistou o Edmilson. E o Edmilson admitiu que era tudo mentira. Que mostraram a foto da Valentina na capa da revista e disseram: diga que conhece essa mulher. Diga que viu ela lá. Disseram pra ele dizer tudo o que ele disse. E o Edmilson já havia sido ameaçado pela polícia antes, por outros motivos, que o Edmilson também era mais sujo que pau de galinheiro. E tem um momento, inclusive, em que o Edmilson vai até a justiça pra dizer: olha, tudo que eu disse antes era mentira. E aí depois ele vai de novo e diz assim: tudo que eu disse antes era verdade. Como que essa testemunha é uma testemunha confiável? Enfim, inclusive aqui nesse livro tem uma parte bem interessante do Ivan falando sobre a Valentina. A gente conhece um pouco mais da história dessa mulher tão misteriosa, que teve um homem envolvido em casos assim tão tensos como esse e o caso Evandro. Ela já faleceu, né, aos 90 e tantos anos, mas o Ivan chegou a falar com ela, a entrevistar, e é uma parte bem interessante do livro. Aqui, ó, a parte dos Edmilson. No decorrer dos anos, Edmilson chegou a voltar atrás, dizendo que teria sido forçado a dar aquele depoimento. Depois voltou atrás de novo, dizendo que era tudo verdade, que estava sendo ameaçada pela família Gomes e seus aliados. Qual é a verdade? Outro trecho aqui é quando Edmilson conversa com o Ivan, né? Conversou com o Ivan e ele disse o seguinte: na conversa que tivemos, ele afirmou que se arrependia de tudo, que se naquela época tivesse o conhecimento que tem hoje, faria diferente. Em sua defesa, destaca que tinha rabo preso com o Dr. Edi por seus problemas com clientes do negócio de imóveis que viraram caso de polícia e chegaram a afetar seu pai. Ou seja, ele tinha o rabo preso, né? Então foi por isso que ele meio que cedeu, né? E acabou fazendo a acusação, né? Dando esse testemunho que, na verdade, aparentemente era tudo mentira. Outra coisa que é levantada aqui pelo Ivan Mizanzuki é a questão da Polícia Federal, porque a gente nunca entendeu bem por que a Polícia Federal se envolveu, visto que era uma situação estadual. Por que a Polícia Federal se envolveu num crime que estava acontecendo em um estado específico? E aí, existem vários momentos em que a Polícia Federal se envolveu, existem alguns desses momentos que estão nos autos, outros não estão. Aquele disse-me-disse, o Ivan Mizanzuki também entrevistou pessoas da época, né, as que quiseram falar, obviamente, só que também tinha um monte de coisa estranha, sabe, acontecia um monte de coisa estranha nessas investigações também. Isso me lembrou um pouco do caso Evandro, porque o caso Evandro não era Polícia Federal, era Polícia Militar, mas no caso Evandro, os policiais, que eram ainda aqueles policiais remanescentes da ditadura militar, né, eles usavam de um jeitinho, né, deles, para conseguir as confissões, que era com o quê? Com tortura, né? Eles usavam da tortura, que era uma prática muito comum da ditadura militar, e a gente tem que lembrar que muitos policiais ali no fim dos anos 80, começo dos anos 90, ainda eram policiais da época da ditadura, que tinha acabado fazia pouco tempo. E aqui não vai ser diferente. Inclusive, tem um momento em que o Ivan faz essa reflexão, que ele lembra, assim, de alguns policiais, tinha um policial em específico que ele cita aqui, que ele era muito temido. Dentro da Polícia Federal existia ainda aqueles policiais remanescentes da época da ditadura. E eu achei interessante que o Ivan falou assim: você na escola deve ter aprendido que quando acabou a ditadura militar, pronto, acabou tudo, né? Só que não acabou. Aquelas pessoas que trabalhavam daquela forma, trabalhavam da forma que a ditadura mandava trabalhar, elas ainda estavam ali, na polícia, né? Elas ainda estavam ali nesses lugares. Então elas ainda trabalhavam da maneira que elas gostavam de trabalhar, com torturas, com ameaças, com sumiços, desaparecimentos. Complicado, é muito complicado. Eu acho que por isso que eu falei que hoje em dia talvez fosse ser um pouco diferente, porque nessa época acho que o negócio ainda era muito, estamos ainda vivendo uma época pós-ditadura muito próxima, sabe? A linha era muito tênue. E ainda, quando a gente está chegando já perto do final do livro, a gente descobre que nos anos 90 também aconteceram casos assim no Maranhão, de meninos que foram sequestrados, que foram emasculados no Maranhão. E o modus operandi era igual.
No Maranhão, as pessoas fizeram a investigação, né? A polícia fez a investigação e chegou ao nome Francisco das Chagas. E descobriram, olha que legal, o Francisco das Chagas, ele morou em Altamira. O Francisco das Chagas morou em Altamira, quando estava em Altamira, quando aconteceram os primeiros crimes lá. Ele foi pro Maranhão, aconteceram crimes lá. Ele voltou para Altamira, aconteceram crimes lá. Ele voltou pro Maranhão, aconteceram crimes lá. Nossa, que coincidência! Não, é óbvio que isso é coincidência. Francisco das Chagas assumiu a culpa e Francisco das Chagas disse, fui eu em Altamira também. Mas, não, gente, não acho que foi ele não. Os policiais do Pará, eles estavam com plena certeza de que tinha sido as pessoas que eles tinham prendido. Porque aquelas pessoas, os suspeitos lá do Pará, eles estavam presos desde os anos 90. O julgamento só foi ser nos anos 2000. Eles continuaram presos. A única pessoa que não foi presa foi a Valentina, que foi inocentada. Mas eles continuavam presos e a polícia, a justiça lá do Pará, ela batia o pé e dizia, não, foram eles. Então o pessoal achou que o Francisco das Chagas ou ele estava inventando, que provavelmente ele era um laranja que tinha sido contratado pelas famílias dos réus, né, dos suspeitos, para poder assumir a culpa. Mas, gente, ele dava uma riqueza de detalhes. E não pode ser coincidência, aquele cara fazia tudo do mesmo jeito. No Maranhão e no Pará as coisas eram iguais. Como é que você simplesmente ignora o fato de que este homem era um serial killer que estava matando um monte de gente porque quer acreditar em uma pseudo-seita satânica que nunca foi comprovada? Isso é um absurdo, isso é um total absurdo. E a justiça continuava dizendo, não, a gente não vai investigar ele aqui. Aqui no Pará, não foi o Francisco das Chagas. Aqui no Pará foram os que já estão presos e pronto, porque nós temos provas. E eles não tinham. Eles não tinham provas. Não tinham. Mas na minha cabeça o que ficou parecendo foi, eles não iam dar o braço a torcer e assumir que eles cometeram erros. Eles não iam dar o braço a torcer e assumir. Gente, parece que a gente prendeu as pessoas erradas e o culpado era realmente o Francisco das Chagas. Eles não iam dar o braço a torcer de que a polícia do Maranhão tinha feito uma investigação muito melhor do que a polícia do Pará. Eles não iam dar o braço a torcer de que Altamira, naquela cidade, naquele lugar, continuou acontecendo crimes mesmo quando os suspeitos estavam presos. Por quê? Porque o Francisco das Chagas estava solto. E ele continuou cometendo esses crimes. Mas eles simplesmente ignoraram. E o saldo foi, os réus continuaram presos. Um conseguiu a liberdade condicional agora já na época da pandemia, mora com a família. Outro faleceu dentro da cadeia. Teve um outro que tinha conseguido um habeas corpus, eu acho, e depois acabou sendo... teve que voltar de novo para a prisão, mas nesse meio tempo ele fugiu. A família disse que ele morreu, ninguém sabe por onde ele anda. O outro, que era aquele policial, filho da... que era a pessoa mais imunda, mais escrota da face da terra, também ainda tá preso, mas é porque ele também tinha vários outros crimes no catálogo dele, né? Uma pessoa maravilhosa. Inclusive, ele dá uma entrevista em que ele fala sobre o relacionamento dele com a ex-mulher dele, que tinha 13 anos. Ele tinha 25, a ex-mulher dele tinha 13, ele tinha um filho com ela, que ele casou com ela quando ela tinha 11. Gente, é nojenta, essa parte é nojenta. Ele dando essa entrevista, ele falando sobre isso com a naturalidade, é assombroso. Ou seja, todo mundo se lascou, mas ninguém nunca provou que foram eles os culpados. E se eles tinham culpa também? Cadê a evidência, meu amor? O Francisco das Chagas está preso. Aparentemente, ele vai ficar preso até 2033, 36, alguma coisa assim. Ele era jovem, relativamente jovem quando foi preso, né? Então, enfim. Mas ele era para ter sido acusado pelos outros crimes também. Ai, Angélica, mas eu não acredito que o Francisco das Chagas fez tudo. Pode ser que realmente os outros tenham feito. Mas então, por que é que eles não tiveram a chance
de ter essa investigação feita novamente. Se surgiu um novo suspeito, novas evidências, essa investigação ela era para ter sido reaberta. Mas não, ficou por isso mesmo. As famílias tinham uma resposta, as famílias queriam uma resposta. Ponto. Eu não vou botar a culpa nas famílias, jamais as famílias as vítimas, porque as famílias as vítimas foram as mais prejudicadas. Gente, a investigação era tão absurda que tem corpo de vítima que nunca foi encontrado. E tem um caso de uma vítima que foi encontrada ossada. A ossada foi mandada para Belém para poder, né, fazer os estudos e tal, não sei o quê. E nunca foi devolvida para a família. A família nunca enterrou o filho, porque a ossada nunca voltou. Gente, é completamente insana. Essa história é completamente insana. E eles falam no livro, né? As pessoas falam que tipo, o meu filho saiu e ele desapareceu. E isso era comum, porque inclusive acontecia muito esse sumiço, aconteciam sequestros de crianças e adolescentes para trabalhar em fazendas, em trabalhos de semi-escravidão, né? Tipo assim, a trabalho análogo à escravidão. E isso era normal. Tipo, as pessoas estavam meio que... Não que elas se conformassem, mas era tipo, meio que habitual isso acontecer. É assim, inacreditável. A história é inacreditável. Você falando assim, você só ouvindo o que eu tô dizendo, não parece nem que é verdade. Mas infelizmente é. Então, o nosso livro da semana é O Caso Altamira, de Ivan Mizanzuki.